Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e continuando falando sobre propriedades coligativas, tá? E as propriedades coligativas que a gente vai estudar é tonoscopia, bulioscopia, crioscopia e osmose, né? E antes de falar sobre elas, era preciso entender o que é pressão de vapor, tá? É a pressão que o vapor de um líquido fica em equilíbrio com o próprio líquido, tá? Ou seja, um líquido, uma parte do líquido passa para a fase de vapor, tá? E fica em equilíbrio com o líquido e essa pressão de vapor ela aumenta com a temperatura, né? E quando ela se iguala à pressão, a pressão atmosférica, né, a pressão que o líquido está sendo submetido, esse líquido entra em ebulição, recordando isso. E a primeira dessas propriedades que a gente vai estudar é a tonoscopia. Tonoscopia, né, ou tonometria, é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Quando a gente coloca um soluto não volátil, ou seja, parte desse soluto não vai passar para a fase de vapor, já que ele não é volátil, ele diminui a pressão de vapor dessa solução, como a gente pode ver aqui na ilustração, tá? Aí temos aqui um exemplo prático, né? A água, ela pura tem 31,82 milímetros de mercúrio, tá? E à medida que eu vou colocando glicose na água, a pressão vai diminuindo, tá? E repare que quanto maior o número de mols que a gente coloca, de partículas que a gente coloca de soluto na solução, ele desce mais ainda, né? Repare nessa tabela aqui de baixo que quando a gente tem 1 mol, ele desceu 0,56, 2 mol 1,12, tá? Esse é ΔP, ou seja, ele vai descendo cada vez mais rápido, quanto maior o número de partículas, tá? Vamos falar agora sobre a ebulioscopia. Ebulioscopia é o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. E aí está ligado à tonoscopia, né? Porque se você abaixa a pressão de ebulição, ou a pressão de vapor, melhor dizendo, de uma solução, você está aumentando a temperatura de ebulição dela. Porque eu preciso aumentar a temperatura para que aquela pressão de vapor chegue até a pressão atmosférica, né, que ele está sendo submetido. Se ele diminuiu a pressão de vapor, eu vou precisar de mais calor para isso acontecer. É o que mostra aqui nessa ilustração aqui, tá? A água pura, ela evapora a 100 graus Celsius. A água em solução, né, com algum soluto não solvente, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura mais alta que 100 graus Celsius. Um fenômeno que é interessante, que acontece na ebulioscopia, é que quando ele alcança a pressão de vapor, quando a pressão de vapor alcança a pressão da atmosfera e o solvente começa a entrar em ebulição, a água, parte do solvente vai embora, o volume diminui e a concentração aumenta, né, desse soluto não volátil. Aumentando a concentração, né, o material, a solução para de entrar em ebulição, porque agora a concentração é outra, ele vai entrar em ebulição novamente numa temperatura mais alta. Então, o que acontece? Uma substância pura, uma substância pura, ela entra em ebulição numa temperatura constante, tá? Ou seja, ela chega naquela temperatura de ebulição, ela começa a evaporar, a temperatura não sobe até ela evaporar totalmente e aí depois o vapor, né,
daquela substância começa a aumentar de temperatura. Já numa solução que tem um soluto não volátil, não. Ele entra em ebulição no intervalo de temperaturas, tá? É igual como mostra aqui nesse gráfico. Nós temos a solução numa concentração C1, quando ele alcança esse P0 aqui, ele entra em ebulição, tá? E aí a concentração aumenta para esse C2. Então, aí ele vai entrar em ebulição no intervalo de temperatura entre T1 e T2, tá? Então, essa é uma característica interessante aí da ebulioscopia. Bom, temos agora a crioscopia. Crioscopia é quando a gente tem uma solução com soluto não volátil e esse soluto ele diminui a temperatura de congelamento ou temperatura de fusão, tá? Então, o que acontece aqui? Nessa imagem nós temos um bloco de gelo sobre água líquida numa região que tem uma temperatura menos que 0 graus Celsius. Ora, 0 graus Celsius é a temperatura de congelamento da água. Era para toda a água aqui estar congelada. E, no entanto, tem uma parte líquida e uma parte congelada. Por quê? Porque essa água ela é salgada, né? Ou seja, tem sal ali. E o sal ele provoca uma crioscopia, ele diminui essa temperatura de congelamento da água. Lembrando que esse fenômeno ocorre, né, porque quando uma substância ela vai se solidificar, as suas moléculas elas se organizam, né, de forma a formar uma rede cristalina. E a presença de solutos ali atrapalha, né, essa ordenação dessas moléculas. E isso acaba diminuindo a temperatura no qual ele pode se solidificar. Bom, quais são as características, né? Quais são alguns fenômenos que a gente pode tirar da crioscopia, tá? Que a temperatura, por exemplo, de congelamento de uma água poluída, ela acaba sendo mais baixa do que a água pura, né? Porque ali está presente substâncias, né, solutos que não são voláteis, né, e que acaba acontecendo esse fenômeno, tá? Reduzindo assim o ponto de congelamento. A água do mar, né, apresenta um ponto de congelamento inferior à água doce, exatamente devido à presença de sal nela, né, que acaba criando o fenômeno da crioscopia. E um iceberg ele é composto por água doce, uma vez que a temperatura não é baixa o suficiente para congelar água salgada, tá? E se utiliza sal exatamente para reduzir a temperatura de congelamento da água e assim fundi-la em avenidas cobertas de gelo, né? Ou seja, em países, nas cidades que nevam, para se tirar o gelo, um caminhão ele vai espalhando sal ali e isso ajuda aquele gelo a fundir, tá? Porque vai formar uma solução ali com sal e vai diminuir esse ponto de fusão, né? E fazer com que aquele gelo acabe fundindo e assim fica fácil de remover, tá? O gelo, a neve, nas avenidas e ruas, né, cobertas de gelo. Bom, o que acontece então? Resumindo a crioscopia e ebuloscopia, né? Quanto maior o número de partículas, tá? Ou seja, maior a concentração, maior é a elevação da temperatura de ebulição e maior o abaixamento da temperatura de congelamento. É o que a gente vê nesse diagrama aqui, tá? Em que, colocando 1 mol de açúcar, tá? A temperatura de congelamento da água passa de 0 para menos 1,86, tá? E a temperatura de ebulição dela passa de 100 para 100,52 graus Celsius.
temos esse exercício 1 aqui, que ele mostra quando o café é aquecido em banho-maria, observa-se que, ora, banho-maria é quando, por exemplo, eu tenho aqui o café, tá, que está dentro aqui desse recipiente, e o banho-maria é que o desenho não está aparecendo aqui direito. Esse recipiente maior aqui, ele está coberto de água, tá? E aí o que acontece? A gente vai aquecendo e aquece essa água, tá? E o recipiente que tem o café está mergulhado aqui na água, tá? Para aquecer o café. E aí o que acontece? Ora, o café é uma solução, tá? Que tem café, né? Tem grãos de café aqui na água. Esse grão de café ele vai criar o efeito da ebulioscopia, ou seja, ele vai aumentar a temperatura de ebulição dessa solução de café, tá? Então a água pura, tá, que está aqui nesse outro recipiente, ela vai entrar em ebulição, tá? Só que a solução que está o café não. Então apenas a água aqui dessa cuia aqui é que vai entrar em ebulição. Então o que acontece? Só o café ferve? Não, o café não vai ferver, porque a temperatura de ebulição dele vai aumentar. O café e a água do banho-maria fervem? Não. Só o banho-maria ferve, ou seja, é a letra C, tá? O banho-maria ferve a uma temperatura menor que a da água pura? Não, ele vai ferver a uma temperatura maior, tá? O café ferve a uma temperatura menor que a da água pura? Não, vai ferver a uma temperatura maior, tá? Então é letra C. E a última propriedade coligativa que a gente estuda é a osmose e pressão osmótica, que é muito bacana, né? O que é a osmose? Osmose é a passagem do solvente para uma solução, né? Ou a passagem do solvente de uma solução diluída para outra mais concentrada por meio de uma membrana semipermeável. Repare esse desenho aqui, né? Nós temos um recipiente em que nós temos aqui no meio uma membrana que ela é semipermeável. Essa membrana deixa passar apenas o solvente e não o soluto, tá? E de um lado nós temos uma solução aqui com glicose, tá? E o outro só apenas com água, tá? Sem soluto nenhum. Ou a gente poderia colocar aqui uma solução onde tem água com pouca glicose, com menos glicose do que da direita. E com o tempo, o que acontece? A água, já que passa apenas solvente, a água migra da solução que está diluída para a solução mais concentrada. E esse nível aqui ele sobe, tá? Até que essa solução aqui fique com a mesma concentração da esquerda, tá? Isso é a osmose. Vamos imaginar que aqui na esquerda tivesse uma solução menos concentrada, tá? de glicose. E só que ele vai subir num ponto, ao medida que ele vai subindo, ele vai exercendo, essa coluna vai ficando maior, né? Ele vai exercendo um peso maior para a membrana, tá? Até que ele vai chegar numa pressão em que vai impedir que a água continue migrando para a solução mais concentrada. Essa é a chamada pressão osmótica, tá? É a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução para evitar a osmose, para evitar que essa solução passe para cá, tá? E essa solução, essa pressão, ela é função da concentração, tá? Esse Mzinho aqui é molaridade, ou seja, número de mols por volume em litro. O que acontece
basicamente isso aqui, ó. A gente tem uma solução mais concentrada aqui, que vai migrar aqui no 2, tá? Que vai migrando, faz com que o solvente migre para essa coluna vai aumentando e isso vai formando uma pressão no sentido oposto, tá? E essa pressão vai chegar num ponto em que ela vai impedir que a osmose continue, e aí essa é a chamada pressão osmótica. A osmose ela é muito utilizada na biologia, né? É muito utilizada para fazer separações. E aí nós vamos ter 3 tipos de soluções, tá? A solução hipertônica, ou seja, é aquela solução que ela é concentrada, tá? Que ela possui maior pressão osmótica e concentração de soluto. Aí, à medida que a osmose vai acontecendo, essa pressão ela vai diminuindo até que ela se iguala à pressão da outra solução, né, que está sendo separada pela membrana. Aí nós temos uma solução isotônica, quando as duas soluções possuem a mesma pressão osmótica. Tá? E a solução hipotônica é quando ela possui menor pressão osmótica e concentração de soluto. É o que acontece aqui nesse desenho, aqui nas células. Tá? Nós temos uma célula aqui que é hipertônica, ou seja, ela está com uma concentração alta, e aí o soluto vai sair, e aí o solvente vai entrando. Repare que é como se ela tivesse meio desidratada. Tá? O solvente vai entrando, ela vai inchando. E hipotônico é quando ela está com a pressão menor do que a pressão externa, e aí entra mais água ainda até ela chegar e arrebentar aqui, ó. Tá? Então essas são as diferenças entre solução hipertônica, isotônica e hipotônica. E nós podemos aplicar a chamada osmose reversa. Tá? A osmose reversa acontece quando a gente aplica uma pressão maior do que a pressão osmótica natural. Né? Se a gente aplica uma pressão maior que a pressão osmótica, a gente faz com que o solvente tenha um caminho inverso da osmose. Tá? Então, pelo que a gente estudou aqui, por essa figura, né, a água pura migraria para onde está a água contaminada, tá, no intuito de diminuir a concentração dessa contaminação aqui. Mas se eu aplico uma pressão aqui oposta, tá, maior do que a pressão osmótica, se eu aplico a pressão osmótica, simplesmente não ia ter passagem. Tá? Ia ficar tudo estático. Mas se eu aplico maior, eu faço o caminho inverso e aí vai passar apenas o solvente. Né? A contaminação vai ficar de um lado e aí eu vou estar filtrando essa água pura. Esse método é muito utilizado para dessalinização. Né? Coloca ali água do mar e aplica a osmose reversa. Bom, vamos resolver alguns exercícios aqui, tá? Por exemplo, uma salada de alface foi temperada com solução de vinagre e sal. Após um certo tempo, as folhas de alface murcharam. Por que as folhas de alface murcharam? Ora, vamos imaginar que o alface ele tem uma membrana que serve como uma membrana impermeável. Tá? Dentro do alface tem água. Tá? Dentro da folha de alface tem água. E do lado de fora tem uma solução de vinagre e sal, ou seja, uma solução concentrada de sal. Então ocorre uma osmose. A água que está dentro do alface migra para fora no intuito de diminuir a concentração desse sal, tá? Diluir esse sal. E por isso que o alface murcha. E esse fenômeno é osmose. Tá? Exercício 3. A concentração de sais dissolvidos no lago
conhecido como Mar Morto, é muito superior às concentrações nos oceanos, devido à alta concentração de sais nesse lago. Aí tem aqui as questões. A flutuabilidade dos corpos é maior do que nos oceanos. Isso aqui é verdadeiro, tá? Porque a água desse sal, desse mar que tem uma concentração maior de sal, ele acaba tendo uma densidade maior do que a dos outros do oceano, tá? Por isso os corpos fluem. O fenômeno da osmose provocaria a morte por desidratação. Sim, se ele tem uma concentração alta de sal, imaginando que a nossa pele funcionaria como uma membrana semipermeável, né? A tendência é que a água sairia do nosso corpo no intuito de diluir aquela concentração do sal que está do lado de fora, tá? E aí a gente perderia a água e tenderia à morte. A água congela-se facilmente nos dias de inverno. Ora, se ele tem uma concentração, se ele tem sal, a gente viu, né, na criogenia que o sal vai diminuir o ponto de congelamento da água. Então ele não vai congelar facilmente, pelo contrário, tá? Então essa daqui é falsa, tá? E eu marcaria a 1 e a 2, ou seja, D de dado aqui, tá? Vamos resolver esse exercício 4 aqui. Qual é o solvente mais volátil? O gráfico a seguir apresenta as curvas de pressão de vapor de alguns solventes genéricos em função da temperatura. Aí pergunta, letra A, qual é o solvente mais volátil? Bom, lembrando que o solvente ele entra em ebulição quando ele alcança a pressão que ele está sendo submetido, ou seja, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão de 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, se a gente pegar um valor aqui, por exemplo, 760, e for aproximando aqui, a gente vê que o que entra, o volátil é aquele que vai evaporar mais facilmente. A gente vê que o ar, ele evapora na temperatura mais baixa, que é 50 graus. Ó. O B, depois, e por último o C. Então, é a letra A. A letra A é o A. Tá? O solvente A, porque ele tem maior pressão de vapor. Também pode ser por isso. Tá? Portanto, a pressão de vapor dele se iguala à pressão atmosférica com uma temperatura mais baixa que os outros. B. Qual a temperatura de ebulição do solvente B ao nível do mar? Bom, o nível do mar ele está sendo submetido à pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. Então é só a gente jogar aqui no gráfico, né, e ver que a 760 ele está aqui passando um pouquinho de 75 graus Celsius. Tá? Então, aproximadamente uns 78 graus Celsius. Bom, vamos resolver aqui o exercício 5. As pressões de vapor dos líquidos em função da temperatura estão representadas a seguir. Sob pressão de uma atmosfera, qual a temperatura de ebulição de cada um desses líquidos? Ó, pressão de uma atmosfera, o A ele está aproximadamente uns 60 graus e o B aproximadamente uns 70. Tá? E qual dos líquidos apresenta maior pressão de vapor a 50 graus Celsius e qual o valor aproximadamente dessa pressão? É só a gente traçar aqui 50 graus Celsius
A maior pressão de vapor é aqui em cima, né? Ele está aproximadamente uns 0,75 atms. Bom, gente, é isso, tá? Vou ficar por aqui. Vamos terminando a aula por aqui, tá? Uma boa semana para todos.